Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula online. Aproveitem, bons estudos. A financeira será, vamos começar, juros compostos. Então, o Einstein, há muitos anos atrás, ele já dizia o seguinte: juro composto é a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Isso se dá porque você paga os juros sobre uns juros que já foi pago. Vocês vão entender um pouquinho melhor dos nossos objetivos principais. Então, sempre o juros composto ele vai incidir sobre o montante anterior. Então, guardem esse, montante anterior. Então, imagine aqui, um empréstimo, valor atual, data zero, R$100. Taxa, 10% ao período. Considerando os juros compostos, funciona. Então, eu tenho data zero, valor R$100. Então, o valor presente é igual ao valor futuro. Por quê? Porque estamos na data inicial zero. Então, esse daqui, nesta data zero, o PV é igual ao FV. Então, o valor futuro é igual ao valor presente. Não tem futuro ainda, é tudo presente. Na data 1, qual é o valor dos juros? 10%. Então, 10% vezes de R$100 dá R$10. 10% de R$100, R$10. Quanto que eu tenho agora de valor futuro? Que é o valor presente mais os juros. Então, 100 mais 110, 100 mais 10, R$110. Então, essa é a fórmula do juros simples. 1 mais I. Do juros simples, eu tenho 1 mais IN. Esse daqui é o juros simples. Deixa ele aqui. Na data 2, como é que vai funcionar? Qual é, de acordo com o que está escrito ali atrás? O juros composto sempre vai incidir sobre o montante anterior. Qual é o montante anterior? R$110. Então, qual é o valor dos juros? 10%. Então, 10% vezes R$110 vai me dar um valor, então, ó, sobre o montante anterior. Sempre sobre o montante anterior. Então, juros de R$11. 10% de 110, R$11. Qual é o meu valor futuro agora? R$121. Isso para o N igual a 2. Então, olha lá. 1 mais I vezes 1 mais I. Então, eu vou sempre acumulando sobre o montante anterior. Taxa vezes montante anterior. Taxa vezes montante anterior para me dar o valor futuro. Então, a minha fórmula, como isso daqui, ó, é valor igual multiplicando os dois, o que é isso? Na data 2 aqui, ó, olha o número 2, vem para cá, ó. 1, 2. Então, isso daqui é 1 mais I elevado a 2. 1 mais I elevado a 2, elevado ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho 2 períodos. Então, se eu tiver 3 períodos, eu vou ter 1 mais I elevado a 3. Se eu tiver N períodos, eu vou ter 1 mais I elevado a N. Então, essa é a fórmula dos juros composto. Valor futuro é igual ao valor presente, 1 mais I elevado a N. Enquanto que no juros simples, era 1 mais I vezes N. Agora ele é elevado a N. O que torna isso
exponencial. Então, é juros sobre o montante. Montante inclui juros. Então, eu vou ter juros sobre juros. No exemplo anterior, os R$10 do primeiro período, eu já tinha pago. No segundo período, eu vou cobrar os juros também desses R$10. Isso é juros sobre juros. E esse é o juros praticado pelo mercado, viu? Juros compostos. Então, aí a fórmula. Guardem muito bem que esse N é expoente. E é o N normal, número de períodos. Ele é um expoente. Então, é o expoente. As contas vão ser um pouquinho mais complicadas, mas não muito, né? Eu ensinei vocês a mexer na calculadora. Em algumas calculadoras você vai achar esse símbolo, em outras você vai achar assim, em outras você vai achar assim. Na HP a gente vai ver outra hora. Então, primeiro a gente vai praticar na calculadora normal. Você pode usar a calculadora do celular mesmo. Um exemplo, então. Um investidor aplicou R$4.000 por 6 meses a uma taxa composta de 8% ao mês. Calcule o valor do resgate. Primeira coisa, fluxo de caixa. Então, data zero, 6 meses. Data zero, investiu, tirou o dinheiro do bolso. Então, tem um sinalzinho aí de menos. R$4.000 e resgatou no final dos 6 meses, é o que eu quero saber, né? Taxa 8% ao mês, juro composto, fórmula. Valor futuro igual ao valor presente, 1 mais I elevado a N. Então, o I, 8%, é igual a 0,08. Tem que fazer essa transformação. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu resolvo o que está no parênteses. Primeiro tem que resolver o que está dentro do parênteses. Então, 1 mais 0,08 igual a 1,08. Agora que eu resolvi o parêntese, vou levar a 6. 1,08 elevado a sexta, que vai ser igual a 1,5869. 1,5869. Como é que eu vou fazer isso na calculadora? 1,08, chapeuzinho 6, igual. Ou 1,08 yx 6 igual. Na HP a gente vai ver depois. Agora vamos fazer na calculadora normal mesmo, no celular aí ou na científica. Agora que eu tenho esse valor, 1,5869, eu vou multiplicar por 4.000. Então, valor futuro igual 4.000 vezes 1,5869, que vai dar o valor de 6.347,50. Então, esse é o valor que eu vou resgatar daqui 6 meses. Então, aqui, ó, 6.347,50. É o meu valor futuro desse investimento, desta aplicação. Além da calculadora, né, que a gente usa a fórmula, eu posso usar também uma tabela padronizada. O que são essas tabelas? Às vezes, quando você vai numa concessionária e pede para fazer o cálculo, aquela pessoa que trabalha lá abre uma pasta e digita lá algumas coisas na calculadora. O que tem nessa pasta? Tem um valor já pré-calculado. Então, essa pasta tem um monte de valores calculados de taxa e prazo. Então, eu olho lá na tabela e multiplico
o meu valor presente pelo valor que está na tabela. Eu vou mostrar a tabela lá no final, mas isso é só para vocês saberem que existe essa forma. É antigo, funciona mais ou menos, porque dependendo do prazo, você não vai ter jeito, dependendo da taxa, não vai ter jeito de fazer pela tabela, porque lá já está pré-calculado, mas existe uma tabela. Então, quem não sabe nada de matemática financeira, com a tabela consegue calcular os juros compostos. Então, olha aí a tabela, como é que ela funciona? Olha este caso, né? Eu tinha R$4.000 que eu apliquei, 8% ao mês em 6 meses. Como é que eu vou olhar na tabela? Primeiro, aqui em cima ó, é a taxa. Aqui é a taxa. E aqui é o prazo. Então, é esse que está aí. N primeiro e taxa depois. Então, é 8% em 6 meses. Então, vem aqui, ó. 8% em 6 meses é esse valor. Então, a tabela já é pré-calculada. Então, aí o N igual a 6. O N igual a 6. A taxa 8. Então, olho no 8. O cruzamento das duas linhas está aí. Então, eu vou fazer o quê? 4.000 vezes esse valor que está na tabela. Vai me dar o mesmo valor. Então, funciona, mas não é para todos os valores. Imagina ter uma tabela, eu tive uma taxa de 8,32%. Aí não vai ter jeito de eu ter uma tabela desse tamanho. Mas para algumas taxas redondas e prazo redondo, funciona. É possível usar sim. Então, o valor aí a multiplicar pela tabela. Tempo, taxa, então 1,5869. Então, se eu usar a tabela, dá na mesma. Lá. O que a tabela calcula? De novo, esse pedacinho aqui, ó. Então, isso aqui vem da tabela. Mas nós iremos calcular. Claro, eu vou cobrar exercícios para vocês verem como é que funciona a tabela, mas a gente vai calcular. Características dos juros compostos. Incidem juros também sobre os juros já cobrados. O valor futuro cresce exponencialmente. Por quê? Porque eu tenho a capitalização exponencial. Então, olha isso. Esse é o valor futuro. Então, para o N menor do que 1, ou seja, um prazo menor do que um período, que é muito difícil de acontecer, só quando você faz alguma antecipação de pagamento, né? Porque você sempre contrata um período no mínimo, os juros simples são maiores. Para N igual a 1, eles são iguais. E para N maior do que 1, então, os juros compostos serão sempre maiores. Então, somente se o prazo é igual a 1 mês, por exemplo, é que os dois são iguais. Se o prazo é 0,5 mês, o juros simples é menor. Se o prazo é 1,2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, aí os juros compostos são maiores, porque ele é exponencial. Então, ele é assim, enquanto que o simples é uma reta. Vamos dar uma olhadinha de novo na tabela. Aí, ela aí, ó. Então, por exemplo, vamos ver um caso aqui. O I, vou colocar aqui no canto. I, 9 e o prazo 2. Então, como é que eu vou olhar? Sempre o prazo é horizontal, é aqui, vertical, desculpa, ó. Esse é o N e esse aqui é o I. Tanto que o I já tem até o porcento, ó. Então, vamos lá. I, 9. Então, tá aqui o 9. N, 2. Tá aqui o 2. Eu vou lá no cruzamento dos dois. Ó, aqui. Aqui.
Então, a minha taxa 1,1881. Outra. Taxa 2N6. Então, vou lá no N. Cadê o N? O N está aqui. N6. Taxa 2,6. 1,1262. Então, para calcular os juros compostos usando a tabela, o que eu vou fazer é pegar o valor do PV vezes esse valor da tabela. Vezes a tabela. Aí eu vou ter o meu FV. Só isso. Lembrando, a tabela é bem limitada. A gente tem que aprender a calcular porque a gente fica sem limitações. A gente calcula o que precisar. Aí outra tabela, um pouco mais de continuação. Você vê para 20 meses e 10% só, pulando de 1 em 1, olha o tamanho que é essa tabela. Imagina se pular de meio em meio, de 0,25, 0,25%, de 0,1%. Então essa tabela vai ficar muito grande, ela fica inviável. Então, hoje a gente continua aí juros compostos, mas tudo no HP. Então, agora está na hora de fazer a parte bem prática mesmo de mercado. Porque no mercado não dá para ficar fazendo essas contas exponenciais, né? Então a gente tem que usar alguma coisa para ajudar. E a HP12C. Lembrando que o aplicativo, que todos já devem ter baixado, né? Chama-se Touch Fin Free para o celular, Android ou iOS, tá bom? Tem que baixar esse negócio aí, senão não consegue fazer. Então vamos ver aí os recursos. Eu posso usar a calculadora, que é o que nós faremos, ou planilhas do Excel para calcular. Então, aí HP, né? Lembrando vocês como é que ela é uma ferramenta fantástica, é uma ferramenta que todo administrador tem que ter, seja ela física ou no celular, mas é indispensável que vocês tenham, viu? Lembrando que no celular é de graça. Essas são as funções financeiras. Então, aqui está toda a parte financeira. É aqui que nós vamos nos concentrar. Quais são as funções, né? Eu tenho a parte branquinha, que eu não preciso de função nenhuma. Essas que são as azuis, se eu quiser utilizar, eu tenho que usar a tecla G. E as que nós usaremos, que são as financeiras aqui em cima, essas aqui, né, na verdade, de amortização, taxa interna de retorno, eu tenho que usar a tecla F. E as que nós usaremos, que são essas aqui, não precisa dessas teclas auxiliares. Isso daqui são as teclas para acesso a funções coloridas. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o N, número de períodos. Vou apagar aqui vocês para relembrarmos. Então, aqui, N, períodos, o I, taxa, PV, valor presente, PNT, por enquanto, deixa quieto. O FV, valor futuro. E o CHS, trocar o sinal. De mais para menos, menos para mais. Por que eu preciso trocar o sinal mesmo? Porque no fluxo de caixa eu tenho sinais negativos e sinais positivos. Então eu preciso ter essa troca de sinal em algum momento.
O N calcula o número de períodos, é onde eu lanço o número de períodos. O I calcula a taxa, PV, valor presente, PMT também, deixa quieto por enquanto, não vamos mexer com isso agora. O FV calcula o valor futuro e o CHS troca o sinal, Change Signal. Alguns emuladores, o que é emulador? É o que faz a HP funcionar no computador ou no celular, é chamado de emulador. Então, esse daqui é para o computador e esse daqui também, na linguagem C++. Não precisa de nenhum dos dois, vocês vão instalar no celular aquele que é o Touch Free. É esse daqui que vocês vão instalar no celular, tá bom? Importantíssimo aí, ó. Tem que ajustar HP para uma convenção exponencial. Então a gente vai fazer esse ajuste agora. Sempre trabalhar com juros compostos. Por que juros compostos? Porque o mercado não usa juros simples, lembram? E ele vai aceitar fração de N. Então, por exemplo, 1 mês e 15 dias. 1 mês e 15 dias é 1,5 meses. É 1 mês e meio, né? Então, 1,5 meses. Ela vai aceitar isso. Então, para fazer isso, eu vou configurar esse Czinho aqui, ó. Vai aparecer uma letrinha C aí, no meio da calculadora. Como é que eu vou fazer isso? Então, para ativar, vai apertar o STOOL, tá aqui. STOOL. EX, aqui, ó. EX. Vou apertar essas duas teclas. Essa primeiro, depois essa. Lembrando que não segura nenhuma tecla, viu? Não existe segurar a tecla na HP. Você vai apertar uma e depois a outra. Então vai apertar o STOOL, solta e aperta o EX. Aí vai aparecer a letrinha C aqui no meio da tela. Aí está ativo e pronto para usar. Essa C aí, essa letrinha C, vocês podem deixar ligado direto. Ela não interfere nas outras contas, viu? É só para esse aceitar mesmo o prazo quebrado com vírgula. Então está configurada, está aqui a letra C, belezinha. Como é que fez isso mesmo? STOOL, EX, vai aparecer a letra C. Primeiro exemplo. Pedro aplicou 400 por 3 meses a 5% ao mês, juros compostos. Qual vai ser o valor do resgate? A aplicação, primeiro, é negativo. PV. O resgate é FV. O prazo é N e a taxa é I. Então, primeira coisa, fazer o fluxo de caixa, né? Taxa 5. Outra coisa importante. A taxa não precisa transformar. Ela vai digitar assim mesmo. Então, não transforma, viu? Porque quando faz na calculadora normal, você transforma ela em 0,05 dividido por 100, né? Não precisa fazer isso. A calculadora entende que taxa é percentual. Como é que eu vou fazer na calculadora? Primeira coisa, zerar. F CLX. Aqui aparece FREG porque em cima do CLX tem a palavrinha REG. Zerou? Zerou. Agora eu vou digitar 400,
CHS, para mudar o sinal para negativo, PV. Então, vou digitar uma de cada vez. 3, que é o prazo, é o N. 5, direto, tá vendo? Sem transformar. 5. E aperto FV. Depois que eu digitei tudo, aperto FV. Ele já vai me dar o resultado. 463,05. Positivo. Próximo. Qual o valor presente, PV, obtido para um valor futuro, FV, no ano 4, N, uma taxa de 8% ao ano. I. São 4 anos, 8% ao ano. Não precisa fazer nada. Aí. Primeiro zerar FREG, que é no CLX. 800 FV, 4N, 8I. Depois que eu digitei, aperta o PV, ele já vai me dar o resultado. O resultado dessa conta, vou fazer aqui rapidinho. Por que não usou o CHS agora aqui? Porque o FV é resgate. Então aqui é negativo, aqui é positivo, não precisa por isso. Agora o valor que vai dar no final, ele vai ser negativo. Então, 800 FV 4N 8I PV. Então menos 588,02. Menos porque é a aplicação. Aí, próximo exemplo. Consegue ler isso? Eu quero saber agora a taxa. Então, ó, tem 600, que é resgate. Tem 500, que é a aplicação. Tem o 3, que é o N. Então, eu vou digitar esses e depois eu aperto o I. Lembrando que o 500 é negativo, então precisa do CHS. Então, olha lá. 0 registro. FREG, que é o CLX. 500 CHS, ó, CHS porque 500 é o investimento, PV. 3 N 600 FV. Depois que eu digitei, eu simplesmente aperto o I e ele vai trazer para mim a taxa. Nesse caso vai dar 500 CHS PV, 600 FV, 3 NI. Então a taxa aqui 6,27, que vocês consideram direto 6,27%, porque a calculadora já te dá o resultado direto, viu? Não precisa transformar nada. Podem fazer. Exemplo F, eu quero saber a taxa de novo. O cuidado na taxa é o CHS. Se aparecer erro 5, é problema de sinal. Esqueceu de usar o CHS. Se aparecer erro 5, é isso, tá bom? Transformações de taxa de juros compostos. Assiste de novo 10 vezes, 20 vezes para vocês pegarem bem essa correção. E vamos ver isso daqui, ó, transformação das taxas. Para fazer isso, eu vou ter duas formulinhas que tem que guardar. Que a primeira é de um prazo mais curto para um mais longo. O que é isso? Eu vou transformar de meses para anos. Então, eu estou olhando para frente. Vou transformar de meses para anos.
taxa de 2% ao mês em 10 anos, para taxa anual. Taxa de 1% ao dia para taxa mensal, taxa de 5% ao mês para taxa trimestral. Então, eu vou transformar para frente, olhando para frente. E a outra é o contrário, do prazo mais longo para o mais curto. Taxa de 2% ao ano equivale a quantos por cento ao mês? Taxa de 5% ao mês equivale a quantos por cento ao dia? Então, essas são as transformações. Então, você olhando para frente, olha, olhando lá para frente, transformando taxa mensal em anual, e essa olhando para trás. Taxa mensal para diária, por exemplo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Então, o primeiro exemplo, vou fazer aqui. Taxa original, 1% ao mês, quero transformar em anual. Então, se eu quero ir para frente, ó, isso é para frente. Eu vou usar a formulinha. Então, I1 mais IN, então a taxa nova vai ser igual a 1 mais I elevado a N menos 1. Então, a taxa é 0,1, então I é igual. Ele é o mês e vou transformar em ano. Quantos meses tem um ano? 12. Então, N vai ser 12. Então, a taxa é de 0,01, 1 mais 0,01 elevado a 12 menos 1. Menos 1 é depois, é no final. Então, a taxa vai ser igual a 1,01 elevado a 12 menos 1. Então, vamos ver. 1,01 elevado a 12, 1,01 elevado a 12 é igual. Então, a taxa vai ser igual a 1,1268 menos 1. Então, qual vai ser o valor da taxa? 0,1268. Em porcento, 12,68% ao ano. Então, o N vai ser o valor do tempo transformado. Então, quantos meses tem um ano? Eu estou transformando de meses para anos? Sim. Então, são 12 meses. Então, eu vou levar a 12. Só isso. Então, mais um exemplo. 1,4% ao trimestre para ano. Então, primeira coisa, quantos trimestres tem um ano? Um ano tem 4 trimestres. Então, o N vai ser 4. Vamos lá para a fórmula. Então, o I vai ser 1 mais I elevado a N menos 1. Então, a taxa nova vai ser 1 mais 0,014, que é 1,4%, então dá 0,14, elevado a 4 menos 1. Então, 1,014, fazer aqui. 1,014 elevado a 4 menos 1. Então, 1,014 elevado a 4 é igual. A taxa vai ser igual a
1,0572 menos 1. Então, taxa vai ser igual a 0,572. 0,0572. Em porcentagem, 5,72% ao ano. Notem que não é como era no juros simples, que seria 1,4 vezes 4, né? 1,4 vezes 4 daria 5,6. Mas como é juros compostos, então 5,72. Agora vamos fazer o inverso. A taxa de 13% ao ano para mês. Então agora eu estou fazendo o inverso. Estou voltando, né, para trás. Então vai ser a outra fórmula. Tem só uma variação pequenininha, ó. O I vai ser igual a 1 mais I elevado a 1 sobre N. Isso daqui menos 1. Então o que é 1 sobre N? Você vai pôr na calculadora 1 sobre N. Eu vou escrever certinho como é que vai pôr na calculadora. Então quantos meses tem um ano? 12 meses. Então vou fazer I é igual a 1 mais 0,13 elevado a 1 sobre 12 menos 1. Na calculadora, vocês vão colocar assim. I igual 1,13 elevado a 1 sobre 12 menos 1. Então, na calculadora, como é que vocês vão colocar? Vocês vão colocar assim. 1,13 chapeuzinho, abre parênteses. 1 dividido por 12, fecha parênteses, igual. Então é assim que vai ficar na calculadora. Algumas calculadoras não vai ter o chapeuzinho, vai colocar YX. Esquece HP, o HP a gente vai ver outro dia. Então, 1,13 YX, a parênteses, 1 dividido por 12. Então, muito cuidado que com esse parênteses aqui, ó. Tem que colocar entre parênteses. Então, fez isso na calculadora. Vou deixar no cantinho ali em cima. Como é que faz na calculadora? Tá aqui, ó. 1,13. Chapeuzinho, aparece 1 dividido por 12. Fecha parênteses, igual. Então, fez isso na calculadora. Vai ter o resultado de 1,13 elevado a 1 dividido por 12, fecha parênteses, igual. Vai ter o resultado de 1,0102. Menos 1. Da forma, ó, menos 1. Então, o I igual 0,0102. Em porcentagem, igual a 1,02% ao mês. Então, 13% ao ano equivale a 1,02% ao mês. Então, 13% ao ano equivale a 1,02% ao mês. Mais um desse. Então, vamos pôr aqui. 20% ao trimestre para mês.
Quantos meses tem um trimestre? 3. Então, N, 3. Uma formulinha. Igual. Como o trimestre é maior do que o mês, então eu estou voltando, diminuindo, né? Então, vai ser 1 mais I elevado a 1 sobre N menos 1. I é igual a 1,20 elevado a 1 sobre 3 menos 1. Na calculadora, 1,20, chapeuzinho, parênteses, 1 dividido por 3, fecha parênteses, igual. Então, 1,2 elevado a 1 dividido por 3, 1,20 elevado a 1 dividido por 3, igual. Então, I igual 1,0627 menos 1. Não pode esquecer do menos 1. Então, I igual 0,0627. Em porcentagem, vezes 100, então 6,27% ao mês. Então, 20% ao trimestre equivale a 6,27% ao mês. Então, vejam que é possível, sim, né, já acabamos de fazer a transformação de taxa para o prazo que você quiser, ou o prazo para a taxa. O que é mais fácil? Transformar o prazo na unidade de medida da taxa. Mas é importante saber as duas transformações. Semana que vem eu vou ver se a gente já faz na HP, tá bom? Então, por hoje é só. E se eu quiser fazer equivalência de taxa, como é que eu faço? Bem simples, bem simples. O que eu tenho que fazer, que eles chamam, né, é enganar HP. Então, 5% ao mês, quanto é que vai ser ao ano? O que eu vou fazer? Prazo. Um ano tem 12 meses. Então, o prazo é 12. Então, eu pego e uso o valor de referência, 100. Por que 100? 100%. Então, essa é uma técnica. Então, sempre vou usar o número 100. Sempre vou usar o número 100. Então, suponho o valor presente de 100 e eu vou calcular o valor futuro. Então, olha lá. Taxa 5% ao mês, eu já sei. Então, zero registro. 100 negativo, que é um valor de referência. 100 é um valor de referência para transformação de taxa. 12, porque um ano tem 12 meses. 5 é a taxa, que era a taxa original. Calculei o FV, deu 179. 179. Se eu tirar o 100, quanto é que vai ficar? 79,59. Então, quando eu terminar de calcular, eu pego o valor final. Vou fazer assim, 179 menos 100. Qualquer valor que der, viu? 79,59 vai ser a minha taxa transformada. Então, eu começo com o número 100, no final eu subtraio aquele número 100. Começo com o número 100, no final eu subtraio aquele número 100. Outro exemplo, taxa de 80% ao ano para mês. Quantos meses tem um ano? 12. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar, né? Eu estava lá na frente, eu estava lá no ano, e eu vou voltar para mês. Então, mesma coisa, 100, referência,
Ah, por que eu pus 80 aqui? Porque eu não estou voltando. Então, ó, 100 mês de referência. 100 mais 80% vai ser igual a 180. Então, quando eu vou voltar, trazer, né, igual era quando calculava na mão, ir para mais longe ou chegar mais perto. Então, o ano é mais longe que o mês. Então, eu estou voltando de ano para mês. Então, 0 registro, 100 CHS PV, não muda, isso não muda. Agora eu tenho o valor do FV, que é 180, N é 12. O que eu vou fazer? Vou calcular o I. Pronto. Ele já me dá o valor correto, viu? 5,02. Tem essa pequena diferença. Quando é de período menor para maior, eu uso daquele outro jeito, subtraio o 100 no final. Quando é de um período maior, ano, para um período menor, mês, eu vou fazer essa transformação aqui. 100 mais 80%, que era a taxa anual, levo lá para o final como FV. E depois eu calculo a taxa dessa diferença de 100 para 180. Aí já me dá o valor final. Outro exemplo, ó. 60 para ano para mês. Então, mesma coisa. Então, o FV vai ser 100 mais 60%, que vai dar 160. Prazo 12, porque um ano tem 12 meses. Um ano tem 12 meses. Menos 100, 160, vou para HP. 0 registro, 100 CHS PV, 160 FV, 12 é o prazo N, calculo I, 3,99%. Já é pronto, não precisa converter. É igualzinho do juros simples. E por hoje é só. Revejam esse vídeo várias vezes para deixar esses conceitos bem enraizados, viu? E façam muitas vezes. Usa HP agora, que é muito mais simples, mas não pode deixar de fazer. E também não pode deixar de assistir o vídeo, viu? Um grande abraço, até a próxima.